Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, né? Hoje um dos coordenadores, né, do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade, né, às nossas discussões a respeito, né, da questão da vacina, na questão do coronavírus e também discutir questões nacionais, apresentando, né, as diferentes visões das organizações de esquerda, né? Já passaram por aqui já organizações como o MRT, a Resistência, o PCB, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com a LS, ver um pouco, né, o que a LS está pensando no momento atual. Lembrando sempre, né, que o que foi discutido aqui não é necessariamente, né, a posição do canal, mas é importante e é democrático que o canal se preze a escutar todas as visões que existem dentro da esquerda, né? Porque a esquerda não é algo hegemônico. Então, para isso, trouxemos aqui novamente, né, o Renato no Banhado para poder trocar essa ideia com a gente. Renato, por favor, se apresente. Olá a todos, eu sou Renato, né? Renato do Banhado, fui candidato a vereador pelo PSOL, faço parte da direção lá da Associação de Moradores do Banhado e também faço parte do diretório do PSOL de São José dos Campos. E atuo no movimento popular, né? Sim. Renato, então a gente já pode começar as perguntas, né? É, a gente sabe que está na ordem do dia, ao meu ver, enfrentar esse governo do Bolsonaro, né? Esse governo de extrema-direita. Só que a gente sabe que existe uma crise política, né? Que existe várias outras frações da própria classe dominante, né? Tentando rivalizar, né? Com o Bolsonaro. O exemplo disso, né? É o próprio Dória. Como que a gente faz para enfrentar o governo Bolsonaro mantendo uma postura independente, né, de outros setores da classe dominante, da classe burguesa, né, no linguajar marxista? Então, esse é um cuidado que tem que se ter, porque a gente pega o momento conjuntural, é muito fácil, muito simples, muito tranquilo você defender uma coisa sem lembrar das outras. A gente, historicamente, pelo menos nós da LS, né, a gente faz oposição ao governo Dória e, com certeza, oposição ao governo Bolsonaro. O governo Dória do PSDB dirige São Paulo há muitos e muitos anos. Diversos casos de corrupção, desde o metrô, trens da CPTM, desvio de verba de merenda escolar, o Pinheirinho, que foi tirado da forma que foi. Então, assim, não existe diferença entre o PSDB e o Bolsonaro. Existe questões ideológicas, assim, né, que o Bolsonaro é um governo mais ideológico, ainda mais à direita. Mas não tenha dúvida que o Dória aplicaria com muita tranquilidade tudo que o Bolsonaro está fazendo. Não seria nada diferente se fosse o Dória presidente, entende? Então, assim, a gente não deixa esquecer o que acontece, o que passou, o que vai ser. O PSDB sempre disse, eu sou assim, entendeu? E o Bolsonaro acha que o PSDB ainda não é a direita necessária, né? Foi essa crítica que foi feita quando o Bolsonaro foi eleito, e é essa crítica que os seus seguidores, né, fazem, é uma crítica pela direita, não é uma crítica pela esquerda. Então, defender um governo, ou fazer, ou desculpa falar assim, mas a tal da frente ampla e tal, você acaba abarcando pessoas como essas, por exemplo. Você pode, por exemplo, em um primeiro momento, até ter pessoas do PSDB nessa frente ampla. Tanto é que ficou claro que vários membros e quadros de partidos como o próprio Ciro, né, que agora tá, sabe lá para onde, o próprio FHC vê com bons olhos nesse momento, na conjuntura. Então tem que ter muito cuidado o que vai ser feito, porque senão isso dá a entender que a gente topa tudo, entendeu? Topa tudo para Bolsonaro. Não, se é fora Bolsonaro, Mourão, Dória, esses caras não servem à classe trabalhadora. Nunca serviram. O Dória, ele descende de aristocracia, não de senhor de engenho.
tem um patrimônio absurdo, muita grana, entende? Então, assim, o Dória está ali como governador meramente pelo poder de dirigir, de fato, para o caminho da direita. Não é pelo dinheiro, não é por nada, porque dinheiro ele tem de sobra e as ações deles corroboram isso. Quem ele é, o que ele quer fazer. Basta ver que ele quer que as aulas voltem, por exemplo. E surto de Covid em outras escolas que foi aberto, por exemplo, em Campinas, que teve aquele caso da escola particular, que teve surto de Covid. E é muito provável que essas aulas de fato estão voltando agora, vai ter surto de Covid. E não tenha dúvida, não tem vacina para todo mundo. Então, é óbvio, né? É óbvio, não tem como fazer essa discussão e dizer que só fora Bolsonaro basta. Fora Bolsonaro é mais que necessário, mas só o fora Bolsonaro não vai resolver nada para a classe trabalhadora. Sim, você falou uma coisa muito interessante aí na sua fala, em relação à questão da frente ampla. Inclusive, né, num blog que eu tenho, eu acabei de publicar um texto sobre esse tema. A esquerda, ela está, né, perdida com esse negócio de frente ampla. O que acontece com a esquerda em relação a isso, né? Porque eu acho que está alimentando muita ilusão a 2022 e não esquece que nem certas coisas têm que ser de imediato, né? Algumas demandas da classe trabalhadora não espera em 2022. 2022 é uma construção que vem para um setor da esquerda que, desculpa dizer, respeito muitos companheiros que estão lá, e alguns no caso, mas é uma proposta meramente eleitoreira, não é uma proposta de fato para os trabalhadores. Ah, existe diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro? É óbvio que existe diferença. Mas será que essa diferença é suficiente para suprir a necessidade dos trabalhadores? Não se mostrou suficiente quando o Lula esteve à frente do poder. Foi melhor a condição de vida do trabalhador? Com certeza. Foi diferente a condição de vida? Foi, com certeza. Mas que foi suficiente? Não foi suficiente. Tanto é que a sua suficiência se ruiu em pouco tempo com o governo Temer e Bolsonaro. Então, assim, não se construiu algo sólido para que se pudesse os trabalhadores viver com mais dignidade, com mais direito. Quando houve a demissão da Embraer, por exemplo, aqui em São José, o governo podia ter intervido, o governo federal podia ter intervido. Quando teve a retirada do Pinheirinho, o governo federal também podia ter intervido. E entre outros inúmeros casos onde o governo poderia ter dado estabilidade para os trabalhadores, de 2 anos, por exemplo. Era inclusive uma reivindicação do setor da esquerda na época, que desse essa estabilidade. E por que não deu estabilidade? Já que tem dinheiro público, BNDES, investimento do governo. Então, assim, investimento do governo é só para dar dinheiro para o empresário e o trabalhador que se dane? Não tem condição. Então, assim, existe diferença? Existe diferença. Agora, aqui a gente fala que a gente é radical e tal, não é radical. A gente defende essa prioridade. A prioridade é os trabalhadores. Nós, trabalhadores, somos prioridade na questão da luta, que nós construímos e aí vamos ficar esperando até sei lá quando. Então, por isso, por exemplo, a nossa corrente defende, sim, que o auxílio emergencial volte no valor maior do que foi, porque quem tem fome tem pressa. Então, agora, muitas das coisas estão vendo são herança de governo passado, que não olhou para aquilo, que não quis saber daquilo. A tal reforma agrária que se falava lá em 2002, quando o Lula ganhou, que seria tal. E aí? Hoje os companheiros que ocupam a terra passam muita necessidade, passam muito aperto, e as leis que o Bolsonaro está promulgando e promulgou atrapalham muito. Então, a gente parou legalização, parou homologação do INCRA. Então, assim, essas são herança. Pela metade, é como se não tivesse uma casa. Então, assim, qual é a casa que a gente quer construir? É de palha? Tudo bem, pode ser uma casa de palha, toda de palha, que numa oca bem construída, ótima, maravilhosa, onde não chuva dentro, a gente vive feliz da vida. Mas não é essa a ideia. É uma casa feita de qualquer jeito, com qualquer material, para poder suprir naquele dia a necessidade, sabendo que isso vai estourar. Ou como deixar uma trinca numa barragem e deixar estourar. Então, assim, é uma atitude que a gente sabe que vai dar porcaria lá na frente, que vai arrebentar. E aí o resultado é esse. Então, por exemplo, a lei antiterror, por exemplo, foi o Bolsonaro que promulgou? Não foi, mas usa muito bem contra inclusive a esquerda, contra a luta dos trabalhadores. Então, essas coisas a gente não pode esquecer de, tudo bem, vamos fazer isso. Acho que, sim, a gente tem sim a unidade de ação contra o Bolsonaro, contra o Mourão, contra o Dória. Isso aí, unidade de ação, para fazer luta, a gente faz,
com qualquer pessoa que estiver disposta com essas pautas, né? Claro, agora, discutir mais profundamente a questão política, a necessidade dos trabalhadores, a gente tem que relembrar o passado. Sim, você falou, né, da questão do, a gente acabou citando a questão do Dória. Queria que você aprofundasse um pouco mais em relação a isso. Essa disputa que nós estamos vendo em relação a Dória e Bolsonaro e tudo mais, é uma disputa eleitoreira? Quais são os interesses por trás dessa disputa? Meramente eleitoreiro e por poder. Você vê assim, o Maia defendeu, vou lá, pegar o Maia defendeu o Baleia Rossi, e o Bolsonaro o Arthur Lira. E o pessoal, pelo menos uma parte do pessoal, sabiamente defendeu a Erundina, ainda sabendo de todas as questões que não ganharia e tal. A questão não é questão de ganhar, é questão de ter posicionamento. O nosso posicionamento é defender a Erundina. Mesmo que a gente sabe que não vai ganhar, porque a maioria das pessoas que estão lá estão compradas, que esses votos que o Arthur Lira teve, custou bilhões. Podia ter comprado muitas vacinas, mas deram em dinheiro para os deputados votar no Arthur Lira. Não sei se você viu no jornal Globo Valor a possibilidade do Maia ir com mais 40 deputados para o PSL. Então me fala, qual é a intenção disso? É meramente eleitoreiro e por poder, para poder dirigir a máquina da melhor maneira possível para eles e do jeito que eles querem. Então hoje, dentro da direita existe também uma diferença, né? Onde o Bolsonaro é uma direita muito mais carniceira, por assim dizer, uma direita que passa o trator por cima. E o PSDB também passa o trator por cima. A questão é que o PSDB ele fala que vai passar o trator por cima. O Bolsonaro já passa o trator por cima e tal, é muito mais ideológico. E com certeza, existe uma disputa entre a direita para quem vai dirigir o país de fato. O candidato da burguesia na eleição passada não era o Bolsonaro, era o Alckmin. E o Alckmin teve um dígito, teve um pouco mais voto do que o Cabo Daciolo, teve tempo de TV, teve tudo, o Centrão, inclusive, embarcou junto com o PSDB. E aí o Bolsonaro foi eleito pela questão ideológica, por um momento conjuntural difícil, sentimento anti-PT no país e algumas coisas que foram heranças negativas para os trabalhadores. Inclusive, ranço, etc. Um setor desses trabalhadores hoje se arrepende, porque vê quem de fato é o Bolsonaro, que só fala grosso com o pobre, com o negro, com quem mora na periferia, com o LGBT. É com esses que ele fala grosso. Com os empresários, não. E com o Trump, então, quando era presidente, era o cachorrinho dele. Então, a disputa entre Dória e Bolsonaro é porque a direita tem uma diretriz a ser seguida, onde o Bolsonaro não segue diretamente. Ele segue outras pautas, né, ideológicas de extrema-direita, que são desgraçadamente deploráveis, mas que não mas isso não faz que ele consiga, de fato, aplicar a agenda econômica com mais facilidade, entende? O PSDB conseguiria, por exemplo, a agenda econômica com o PSDB é prioridade. O Bolsonaro ele pode ter essa prioridade, mas ele tem outras prioridades pessoais que um setor da direita, da burguesia, acha que é necessário, mas não da forma que ele coloca. Sim. Ainda na questão do Dória, eu queria, né, que você falasse para o público, né, que estiver assistindo a gente, qual que é a visão que vocês têm do governo Dória? Você falou da questão do PSDB, né, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão, que seria interessante, né, se delimitar, né, do governo Dória. Olha, a visão que a gente tem do governo Dória é uma visão parecida que a gente tem do governo Bolsonaro. Isso é óbvio. Quando ele se candidatou a prefeito lá, para a prefeitura de São Paulo, que ele fez aquelas arruaça que ele ia na rua e tal, a forma que tratava os moradores de rua, a forma que ele tratava os professores, as prioridades econômicas para com os trabalhadores, etc. É uma crítica que a gente já fazia quando prefeito. Enquanto vereador, mesma coisa, é uma visão idêntica ao do Bolsonaro. A questão do Dória é que pega o PSDB, né? O PSDB é uma ala mais pensante ali dentro da direita. Essa é a verdade. O PSDB ele tem a capacidade de pensar mais as ações que vai fazer para poder prejudicar os trabalhadores. Isso é diferente. Então, uma luta contra o PSDB não é uma luta contra o Bolsonaro. Você vê, por exemplo, o PSDB ele comete muito menos erros para aplicar as medidas econômicas contra os trabalhadores do que o Bolsonaro. Isso é óbvio que fica óbvio para quem luta no cotidiano, mas para os trabalhadores, não. Não é à toa que esses caras conseguem se perpetuar vários anos, conseguem enganar muito bem a classe trabalhadora. Eu moro em São José dos Campos. Aqui o PSDB ganhou
na eleição passada e ganhou de novo agora o Felício Ramute. Ganhou o primeiro turno. O cara não fez nada, gastou milhões em uma ponte estaiada que não resolve nada para a cidade, gastou dinheiro com via e é saúde em frangalhos, e tudo em frangalhos. Mas consegue passar para a população uma ideia boa disso. Olha, quando a gente fez a campanha eleitoral, isso, não, mas ele fez a ponte, ele fez a rua e quente porcaria. Então, assim, isso também, isso também, então, a nossa visão quanto ao lucro do PSDB, ela é do mesmo tamanho quanto do Bolsonaro. A gente precisa, de fato, mostrar para os trabalhadores quem é o PSDB de fato, o que o PSDB quer para os trabalhadores. Não quer nada. Ele quer que os trabalhadores se danem, que fique sem a míngua, que retire direitos, que privatiza tudo, que precariza o trabalho. Fica claro quando você pega o governo de PSDB com mais de 2 mandatos, eles se afloram de como eles vão tocar as coisas. Então, a nossa visão quanto ao PSDB é idêntica ao Bolsonaro. E também muito parecida com governos de frente popular, que governou, por exemplo, a cidade aqui. A cidade foi governada pelo PT também. E nosso bairro sofreu as mesmas coisas que estamos sofrendo agora. Então, assim, não existia uma diferença real dentro da cidade. Então, houve aumento de passagem do PSDB, houve aumento de passagem no governo PT. Não houve regularização fundiária, não houve regulação fundiária. Então, assim, tem que olhar com essa questão, que existe diferença. Entre o PSDB e o Bolsonaro não existe diferença, as ideias são as mesmas, e um setor do governo de frente popular pensa da mesma forma. Da mesma forma. Então, é isso que a gente tem que lembrar muito bem. E aí volta naquela pergunta que você fez lá no começo. O que está acontecendo com a esquerda? Esse é o problema. A gente tem uma ideia de defender os trabalhadores. Contra, seja quem for que estiver tirando direito dos trabalhadores. Sim. Tem outra questão que eu queria levantar também, que é a questão, né, da vacina, né, que hoje é o principal tema, né, que está em discussão na boca do povo, né, nos trabalhadores, que é a questão da vacinação, né? Qual é o programa que vocês levantam, né, em relação a esse tema, primeiramente? Não, a gente tem o seguinte, primeiramente tem que ter investimento, né? Mais investimentos, você tem que começar, por exemplo, a parar de pagar dívida pública, parar de dar incentivo fiscal para a empresa, isso aí a gente sempre falou, independente de existir vacina não, porque se tivesse feito isso lá atrás, hoje teria muito dinheiro para comprar vacina, para comprar seringa, que é uma vergonha, né? Recentemente não ter tido seringa para aplicar vacina, então, assim, é muito difícil, assim. Então, essas medidas a longo prazo, ela surte efeito hoje, entende? Agora, existe uma discussão de voltar ao auxílio emergencial e aí o governo o mercado quer contrapartida do governo, de poder flexibilizar a jornada, salário, direitos, etc, etc. Pelo contrário, tem que ter investimento de fato na saúde a longo prazo, já tinha que estar tendo. E agora, nesse momento emergencial, tem que ter, de fato, dinheiro para poder comprar vacina. É a prioridade, não tem outra prioridade. Recentemente, o governo retirou a verba do Butantan, que está fazendo a Coronavac. Então, assim, anda na contramão. E por qual propósito isso? Então, assim, tem que ter investimento nesses lugares onde produz a vacina, no caso, seria no Brasil o Butantan, que faz, ou se vai comprar vacina da Pfizer, se vai comprar vacina da Sputnik, que tem, né, segundo os estudos, diz que tem ainda mais eficácia. E é isso, a prioridade. A prioridade é comprar vacina e auxílio emergencial. E pegar esses incentivos que estão sendo dados aí, sei lá para quem, para poder fazer isso. Por exemplo, se você tivesse empresas de transporte estatais hoje, que tivesse uma taxa, um valor, vamos dizer que houvesse valor, que o certo não haveria valor se fosse uma empresa pública de transporte, mas que houvesse algum valor, você teria esse dinheiro para poder comprar. Então, sim, são medidas que, se tivessem sido tomadas lá atrás, com certeza hoje teria muito mais dinheiro. E o Bahia tem dinheiro, porque foi feita reforma, foi feito um monte de coisa. Se taxasse, por exemplo, as grandes fortunas, com certeza teria dinheiro. E poderia começar por aí, taxando grandes fortunas para poder ter dinheiro para investir em vacina. Vacinar todo mundo. Sim, obviamente, né, que a vacinação é um tema que eu acho que é indiscutível a sua importância, pelo menos para quem, né, tem um mínimo de racionalidade. Mas só que a gente tem um problema, né, que é a questão das indústrias, né, porque as vacinas hoje são as grandes indústrias que estão
capitalistas, né, e que pensam no seu lucro somente. Como enfrentar essas indústrias, né, em questão da vacinação, sem cair nesse discurso negacionista, né, de que não, a vacina não presta e essa baboseira toda. A questão da vacina, no começo, ainda tem um setor muito grande que tem mais medo da vacina do que da doença. E isso é um problema muito sério. Inclusive, alimentado pelos governos, né? Inclusive, eu acho que até teve um aspecto, por exemplo, para ganhar tempo, para poder ter tempo para ter vacina para todo mundo, ou não ter vacina, ou ter vacina para um setor. Porque, assim, quando se começou a ventilar essa ideia de que a vacina era uma porcaria, não tinha vacina nenhuma. Então, assim, para alas pensantes, isso serve para ganhar tempo. Para outros que são loucos mesmo, acha que é um contraponto político para combater essa ala. Então, assim, ambos os governos, inclusive pegando o gancho do Bolsonaro e do Dória, teve a mesma intenção. Um ganhar tempo para poder ter algumas vacinas para dizer que está vacinando em massa, e o outro porque acha que a vacina é um erro e acho que torceu para que a vacina não desse certo, sei lá que é a ideia. E sim, infelizmente, quase todas as vacinas, acho que exceto o Butantan, que desenvolveu, mas não está produzindo, né? Acho que só desenvolveram, ou está produzindo, acho que está produzindo, de fato, estão na mão dos capitalistas. E aí quando você corta a verba do Butantan, você vai ter que dar verba para outro lugar. Até nesse momento, a ideia ela é capitalista. Então, assim, a ideia é lucrar com essa vacina. Isso que eles fazem. E, assim, é dado tanto incentivo fiscal para essas empresas, que todas as empresas pegam incentivo fiscal, né? Com certeza as empresas estão fabricando vacina, estão pegando rios de dinheiro de incentivo fiscal para poder produzir e tudo se justifica. Já que o governo dá, a gente é contra, acho que deveria ter uma produção estatal para isso, poderia muito bem, tem condição de ter, não tem, porque não quer ter, que cobre, então, já que já deu dinheiro, que cobre uma cota, que cobre cotas de vacina, preço mais barato, porque é uma medida emergencial. Não que a gente ache que é o melhor caminho você dar dinheiro para a empresa privada, lucrar para poder curar a população, não é isso. A gente acha que poderia ter uma fabricação estatal dessa vacina, que sairia muito mais barato para o Estado, para os Estados. Mas já como muitos já receberam, e é a medida emergencial, então que se cobre por isso. Se cobre cotas. Da mesma forma que eu falava da demissão da Embraer, demissões em massa que está tendo. O governo dá dinheiro para todas essas empresas, ela não tem nenhum poder de cobrar nada dessas empresas, só tem que dar o dinheiro para o burguês lucrar e ir embora. Então, fechou várias montadoras no país, ninguém pode cobrar nada. Então, já que já deu esse dinheiro, cobre uma cota, que cobre, sei lá, tem que ver o valor que foi dado e cobre alguma coisa disso. Tem que ter uma contrapartida disso. E, é claro, pensar aí numa maneira mais barata de poder se fabricar as vacinas, de maneira estatal, que o país tem condição, não à toa que desenvolveu aí a Coronavac. E é isso. Acho que o caminho como emergencial é esse o caminho. A quebra de patentes da vacina, né, seria uma boa ideia? Eu acho que sim, porque, assim, acho que sim, porque muitas outras empresas iriam fabricar também, né? Mas várias empresas fabricando e uma empresa estatal podendo fabricar, de certa forma, meio que vai baratear essa vacina. E o Estado podendo fornecer, vai baratear ainda mais, porque as empresas privadas vão ter que vender mais barato, porque o Estado também fabrica a vacina. Então, meio que vai forçar as empresas privadas a vender mais barato essa vacina. E outra, se o Estado tem uma fabricação própria, não vai precisar de incentivo fiscal para nenhuma empresa privada fazer. Porque se você pegar o valor do incentivo fiscal que é dado a essas empresas, com tranquilidade você faz a fabricação. Com muita tranquilidade. E aí você reduz o famigerado lucro, né, dos empresários em cima da vacina. E você, de fato, consegue vacinar a população toda. Basta você fazer a soma básica de quanto custaria cada vacina a ser fabricada, fabricação própria, em vez de dar incentivo fiscal para essas empresas, onde não tem nenhuma contrapartida, nenhuma garantia que você vai ter vacina. Pelo contrário, você dá o incentivo fiscal e tem que comprar pelo valor que ela vai estar vendendo. Então, no valor de uma, você pode estar comprando 10, por exemplo. Sim. Além da questão da vacina, Renato,
Temos uma outra demanda, uma outra pauta, se assim pode ser chamado, né, que é a questão da luta contra as emissões, né? A gente teve né, recentemente o caso que da Ford, né, uma empresa que está aqui no lado de São José, né, Taubaté, do fechamento, né, que pode deixar milhares de trabalhadores na rua. A luta das emissões também é algo que deve ser colocado como prioridade dentro da esquerda? Com certeza, com certeza. Eu acho que a luta contra as demissões, ela é do mesmo discurso que eu estava falando da vacina. Enquanto a gente não tiver uma pauta concreta de como defender os trabalhadores desses ataques do governo e das empresas e da burguesia, a gente sempre vai sofrer com isso. E sim, a gente tem que ter como prioridade. Imagina, ó, Camaçari tem a Forte que agora está na justiça, né, se não me engano. Agora aqui também está na justiça agora. E aí teve várias outras empresas montadoras que foram embora, inclusive agora a empresa alimentícia também, a IOC, né? Acho que se não me engano fechou, está para fechar. E aí você escancara um outro problema que a gente discute dentro da esquerda. Hoje existe diversos sindicatos na mão de setores que não constroem a luta, né? Que são setores que estão há vários e vários anos dentro do sindicato, e você não vê uma luta sendo construída a longo prazo, você não vê nada acontecendo. E aí, quando vem esses ataques dessas empresas, meio que o trabalhador fica desamparado. Então, assim, a gente aqui em São José, né, da LS, a gente tem companheiros que são da direção dos sindicatos químicos, e só esse ano a gente fez diversas greves por questões de vacina, por questões de aumento, por questões, assim, pequenas, né, aos olhos dos trabalhadores. Eles acham que alguns trabalhadores acham que não é para tudo isso, mas é para tudo isso. A nossa luta tem que ser muito maior, muito mais do que meramente uma luta econômica ali, jurídica, que vai conseguir o aumento e vamos para casa. E isso é reflexo. Então as empresas fazem isso sabendo do que vai acontecer. Sabe que se chegar amanhã e fechar as portas, os sindicatos, alguns, né, alguns dos sindicatos que estão dirigindo aquela base não vão conseguir fazer muita coisa. O governo, com apoio velado à empresa, vai dizer coisas ali ou lá, né? Sabe que pode prejudicar o governo, mas também não vai ter uma ação efetiva contra isso. E aí você fomenta as ações da empresa. Porque eu duvido para você, se a gente tivesse hoje um movimento sindical brasileiro muito mais mobilizado, eu duvido que essas empresas iam fazer dessa forma. Elas não iam, porque sabe que ia ter uma luta muito pesada, muito árdua ali. Então, assim, quando você não faz essa luta de lá de trás, você não coloca como prioridade a vida do trabalhador. Então, hoje, numa medida emergencial, a gente tem sim que colocar a questão da luta contra as emissões como prioridade e ver uma maneira de parar isso aí agora, mas tem que também ter um plano a longo prazo. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Para tudo, você tem que ter uma construção de luta. Porque senão, chega nesse momento, a gente vive desse jeito. E é óbvio, né? A nossa luta agora é para não perder mais do que já está perdendo. A gente tem que parar de lutar achando que pode perder 2 em vez de perder 4. A gente não tem que perder nada, a gente tem que avançar na discussão, avançar na luta, porque avançar na discussão e avançar na luta é avançar na melhoria da vida do trabalhador. Sim, você falou uma coisa muito interessante, a questão dos sindicatos, né? A questão das centrais sindicais. Você também falou que as centrais sindicais não querem, né, lutar, não está disposta. O que está acontecendo com as centrais sindicais? Os sindicatos é assim, você tem que estar numa organização sólida politicamente. Eu vejo isso depois de alguns anos de militância, a gente vê a necessidade. E vários outros companheiros que eu conheço, ainda que não estejam em organizações, mas são sólidos na sua luta. Então, assim, você tem que ter solidez na luta que você quer construir, né, junto com os trabalhadores, nós somos trabalhadores. E as centrais sindicais, hoje, ela não tem essa solidez política de educação de luta. Ela não tem isso. Então, você pega, por exemplo, centrais como Força, até mesmo CUT, Nova Central, UGT, entre outras aí. Essas centrais, e o GT Força, Nova Central ainda é muito pior, elas têm como base dirigir os sindicatos, negociar juridicamente o que dá, o que não dá, não importa,
e ficar com o aparato sindical. Então, assim, existe uma burocracia muito grande dentro dessas centrais sindicais que acaba corroendo, inclusive companheiros de luta dentro desses sindicatos acabam se perdendo junto, porque não existe uma construção grande e sólida e contínua dessa luta, porque a luta ela é contínua, ela nunca para. Até companheiros que estão dentro de organizações sérias, se não tiver um curso, se não tiver uns companheiros, aliás, não tiver uma organização muito sólida com relação à burocratização, você acaba sucumbindo a isso, porque a sua vida é outra. Então, assim, você tem que sempre ter curso, lembrar e não ficar só, por exemplo, liberado quando você está no sindicato, ir para a fábrica. O trabalho de base ele é eterno, a não ser quando você aposenta, né? Você aposenta e você não vai mais poder estar dentro da fábrica, mas enquanto você puder estar dentro do trabalho de base, é o caminho a ser feito. Então, o que falta muito hoje na classe trabalhadora é trabalho de base. E aí, muitas dessas centrais não têm como prioridade o trabalho de base, sucumbem à burocracia, e quando chegam momentos como esse, quer fazer ações imediatas, como esperar cair a perna para poder estancar o sangue. Então, não tem como, entende? Então, a gente tem que rever isso. Então, eu sou da CSP com Lutos, né? A gente é filiado à CSP com Lutos, onde eu moro também no Movimento Popular e a gente tem um combate muito grande à burocracia, inclusive interno. A gente tem um combate interno à burocracia, dizer que tem que tomar muito cuidado com os companheiros e ver o momento dele poder voltar para a base, não, quando tem que fazer atividade, fazer atividade. Então, são coisas simples, mas que, no modo conjunto, né, no conjunto, no coletivo, isso se torna muito grande. E aí você acaba tendo uma organização muito mais sólida, onde não sucumbe à burocracia. Então, você falou uma coisa muito interessante, a questão de projeto. Então, dá faltando projeto para aqueles que estão atuando dentro do movimento sindical, um projeto, né, de emancipação da classe trabalhadora, e as pessoas estão pensando nas demandas imediatas e não a longo prazo? Então, a gente vive uma crise de construção de novos militantes dentro do movimento sindical há muitos anos. A gente tem vários companheiros que surgiram e são companheiros valorosíssimos, né? Inclusive recente, temos companheiros, mas não é a mesma construção que era feita lá nos anos 90, nos 80, né? Essa construção ela se defasou muito, se perdeu muito, muitos companheiros ou ex-companheiros, preciso dizer, do outro lado, bem, e aí a gente acaba que meio que ficando refém disso, porque a gente não consegue construir de fato a luta. Aí você tem um setor que dirige à esquerda e dirige muitos sindicatos que não se propõe a construir, a não ser pautas ali na hora, pautas que não é a longo prazo, não é construção no modo geral dos trabalhadores, né? E aí a gente fica muito preso nisso. Então aí via essa para os trabalhadores. E aí os trabalhadores hoje, existe um rechaço muito grande com o sindicato. Inclusive alimentado por Bolsonaro. O Bolsonaro, na sua campanha eleitoral, ele falava sobre a questão dos sindicatos. E o sindicato é uma necessidade do trabalhador, é o que defende o trabalhador. Infelizmente, alguns sindicatos não exercem essa função, mas deveria. E o trabalhador também tem que lembrar que ele, né, quando trabalhador, ele tem poder sobre o sindicato, né? Ele tem poder para poder questionar o sindicato, mas nem isso é feito. Hoje, muitos sindicatos burocráticos se mostra como uma autoridade sobre os trabalhadores. Quem pode fazer tudo é fulano, é o diretor, é o presidente. Tem um sindicato aqui na região de Pinder, que Lorena, eu acho, metalúrgico de Lorena, você pega o jornal deles, eles estampam na capa o homem do emprego, que é o presidente do sindicato. Então, se colocam como uma autoridade, e aí não se colocam mais como um órgão que constrói a luta, que constrói, de fato, o trabalho de base. Não estou nem com trabalho de base, quero manter o aparato o resto da vida, para ter estabilidade e vida que segue. Se tiver uma oposição lá, ainda corre risco de morte, por exemplo. Então, esse tipo de costume, ele acaba que trava um setor que, de fato, quer construir a base. E aí a gente vive esse problema, né? A gente vive muito esse problema. E aí acaba, o trabalhador acaba se acostumando a dizer assim, todo ano tem campanha salarial, agora na pandemia a prioridade é a estabilidade, aí a gente, né, quanto a LS defende isso no nosso sindicato, inclusive em todas as greves que a gente faz, a gente defende a estabilidade de emprego.
Mas os trabalhadores se acostumam a essas demandas ali do dia e da hora, aí se amanhã é mandado embora, ele acha que tá tudo bem. Por mais que esteja fodido, por mais que esteja bravo, chateado, que é mandado embora, mas eles acham que faz parte disso e tal. E aí se acostuma. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, questão do impeachment, né? Tira Bolsonaro, né? Coloca Mourão. A esquerda não estaria retrocedendo, reivindicando isso? Não precisaria de ter uma demanda mais profunda que questionasse a atual situação? Bom, a gente da LS, a gente reivindica que saia Mourão, Bolsonaro, Dória. A gente não acha que só o impeachment do Bolsonaro vai resolver o problema. Claro que o impeachment do Bolsonaro vai impactar para o Bolsonaro e para os setores da ala mais à direita. Mas o Mourão, ele inclusive, pelo que aparenta e se mostra, ele parece que espera por isso. Ele, de fato, quer ser presidente e quer aplicar da melhor maneira para a burguesia, sangrar os trabalhadores da terra e secar eles. Essa é a vontade do Mourão. Você pega aí os áudios, os vídeos que o Mourão gravava quando a Dilma era presidente, e aí você vê quem é o Mourão, de fato. E nas entrevistas que ele dá, ele fala, por exemplo, assim, coisas que a gente não podemos viver sem. É, é, comida, não sei o quê, capitalismo, coloca o capitalismo como uma necessidade essencial para a humanidade. E aí um cara que tão abertamente fala dessa forma, qual é o tamanho de ideologia dele? Ainda é maior que a do Bolsonaro. O Bolsonaro, ideologicamente, ele é horrível, né? Extrema direita, mas não sabe aplicar como a burguesia quer. O Mourão pode não saber direito, mas vai deixar que aplique da pior forma sobre os trabalhadores. E esse é o projeto da burguesia. Dá para mostrar porque como um setor da burguesia trata o Bolsonaro e como ataca o Bolsonaro. Então existe, e esse projeto é de lá de trás, desde o Alckmin, de como era para ser feito e é que não conseguiram fazer e que agora tem a oportunidade de fazer. Inclusive setores que apoiam o Bolsonaro, a Joyce Hasselman lá, que é uma mulher absurda, fala uns absurdos completos. Você vê por aí o que é o plano da burguesia. Então a gente, pedindo só o impeachment do Bolsonaro, a gente está fazendo aí aquela frente ampla contra o Bolsonaro, embarca PSDB, DEM, embarca todo mundo. É aquilo que eu falei no começo. Então a gente vai parar um ônibus, abrir a porta e vai entrar quem quiser. Sim, então precisaria então de um questionamento mais profundo do regime, né, da atual situação das coisas. Isso? Com certeza. Então, continuando a nossa entrevista, Renato, você falou da questão da esquerda, queria que você aprofundasse um pouco mais. Então, você acha que a esquerda hoje ela está bastante aquém, né, dos desafios que virão? No setor da esquerda está assim. Eles esperam 2022. Não se propõem. Há quantos anos a gente da minoria, dentro da esquerda, vem pedindo greve geral, por exemplo? Quanto tempo a gente vem pedindo greve geral? E a gente sabe o poder que uma greve geral tem, quais reivindicações que poderiam ser avançadas, se a esquerda num todo tivesse construído a greve geral, por exemplo, poderia não ter sido aprovado a reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto dos gastos públicos. Isso, nada disso poderia ter passado. Tivesse construído uma greve geral de fato lá atrás. E os trabalhadores hoje não estariam sofrendo. Por exemplo, um dos questionamentos que a mídia e o Guedes e todos os outros fazem sobre o auxílio emergencial é justamente estourar os tetos do gasto. Qual que é o teto dos gastos? Quanto de dinheiro tem depois desse teto dos gastos? Quem define isso? Como é que definiram isso? Então, assim, se aplicou da melhor forma que eles quiseram para eles. E, na época, o Maia, que defende o auxílio emergencial, que tentou sair como herói agora e tal, ele achava tímida a reforma trabalhista. Achava que tinha que ser mais. E defendeu com unhas e dentes o teto. Então, assim, são coisas que se a esquerda tivesse mobilizado, e aí entra na questão da discussão do sindicato burocrático, das centrais sindicais burocráticas, de um setor da esquerda que dirige prefeitura, o país, dirige Estado, e que não constrói, de fato, algo diferente do que já estava, isso tudo resulta hoje. Resulta hoje, a gente estamos pedindo o mínimo, que é auxílio emergencial para que as pessoas possam comer, vacina para que as pessoas não morram, melhor qualidade de vida,
mais direitos, não a flexibilização de direitos, não ao teto de gasto, porque esse teto de gasto é para cortar os gastos com a população, com saúde, educação, e não com os parlamentares, não com emendas, não com subsídios às empresas. Então, assim, para quem que é o teto? Para quem que é a reforma? Para quem que são as reformas? São para os trabalhadores, para precarizar os trabalhadores. Então, essas lutas, se tivessem sido feitas lá atrás, como a gente propunha, com certeza hoje a realidade dos trabalhadores poderia ser um pouco melhor. Sim. Você falou ainda na questão da esquerda, né? Você acha que a esquerda ainda ela não conseguiu, né, romper o pensamento, a lógica petista, de fazer política? Desculpa, travou. Tá. Você acha que hoje a esquerda ela não consegue romper com essa lógica petista, né, de fazer política? Assim, o PSOL, né, o partido que eu estou, ele tem crescido bastante dentro do campo da esquerda, mas infelizmente um setor ainda cresce com um ideal ainda muito próximo à ideia que o petismo passa, né? Que é uma ideia onde a gente ganha as eleições, governa mais ou menos, né, dá algumas concessões aos trabalhadores, mas estruturalmente a gente não questiona o Estado, não questiona o sistema, não questiona. E aí, geralmente, coloca assim, mas a revolução não vai vir amanhã, e tal, uma coisa que alguns falam, né? As revoluções nunca vieram amanhã, surgiram da necessidade dos trabalhadores. E sempre foi assim. E a gente hoje vive uma necessidade extrema dos trabalhadores. Então, muita gente tem, quando você fala de uma esquerda, ele fala de uma esquerda conciliadora de classe. E ficou claro que a conciliação de classe, ela não serve, ela não consegue ser plena para os trabalhadores. Pelo contrário, acostuma-se entender que os trabalhadores acham que o patrão te dando emprego, te pagando um pequeno salário, está te fazendo um favor, e não está te fazendo um favor. E essa é uma ideia que se passa quando você faz conciliação de classe. O patrão, ele não está preocupado com o peão, ele está preocupado com o lucro. E se tiver que demitir, vai demitir. E ficou claro que em qualquer governo que se passou, onde não se questiona estruturalmente o sistema que vive, o patrão vai agir da mesma forma, vai mandar embora, vai deixar sem direito, vai poder flexibilizar os direitos se pudesse. E é isso, entende? E você vê na televisão, você vê na mídia, que os empresários falam que não dá para pagar, é muita coisa. Então, no caso, sim, isso fica muito difícil de discutir. Então, quando você fala de esquerda, entra tudo aquilo que a gente já falou, questão do questionamento dos trabalhadores aos sindicatos, pela uma ala burocrática que dirige o sindicato, e também não consegue enxergar, né? Tem um setor que não consegue enxergar que a corrupção ela não está só no setor da esquerda, ela está na direita também. E no caso da direita, em toda ela. Porque a direita, de certa forma, ela defende o patrão, defende o lucro, não defende o peão. Então, assim, isso faz também que as pessoas acham que, por exemplo, só o PT cometeu erros no seu governo. Não conseguem enxergar, por exemplo, que o Dória comete vários tempos, o PSDB rouba à vontade, o Bolsonaro, e que teve também corrupção na ditadura militar. Então, assim, até nisso você atrapalha de poder dialogar com as pessoas. E um setor que já está acostumado a ouvir fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, então, assim, atrapalha muito. E a gente tem que romper, de fato, com essa ideia de conciliação de classe. Isso para nós não serve. Né? Sim, você falou que é do PSOL, né? Para quem é de fora, o Renato, como eu venho percebendo, né, que o pessoal cada vez mais tá indo para um curso bastante complicado, né? Eu tenho um balanço bastante crítico, né? A postura que o Boulos teve nesse segundo turno, né? E também mais crítico ainda a postura que alguns parlamentares do PSOL tiveram nesse segundo turno em relação à questão do Maia. O que acontece com o pessoal? O pessoal tá querendo se transformar num novo PT? E o que vocês da LS, que estão dentro do pessoal, estão fazendo para combater isso? Bom, a nossa crítica com relação a alguns parlamentares do PSOL
de ter, né, apoiado aí o candidato do Maia, que é o Vítor Cris. Bom, se a gente não tem nenhum parlamentar, né, pessoal pela LS. Se a gente tivesse, teríamos apoiado a Erundina com tranquilidade. A gente propôs, inclusive, que a Erundina fosse candidata a presidente da Câmara, né, independente do que fosse acontecer, a gente tem que marcar uma posição política. Nós da LS, que cobramos de outros setores do pessoal, é isso exatamente que você questiona. É ter um posicionamento político, de fato, para os trabalhadores. Não se tornar um puxadinho, entendeu? Inclusive, o manifesto do PSOL, quando foi criado, ele justamente questionava isso. Para quem não sabe, se leu o manifesto do PSOL na sua criação, ele questiona justamente isso. Inclusive, se rompeu com um PT na época justamente por esses motivos. Então, hoje, vale tudo para poder. Então, quando a gente discute aquela frente ampla, né, a tal de frente ampla, ela não aborda esse tema de que devemos fazer dessa forma que é menos pior. Não pode. Por exemplo, a gente acha que o PT tinha que ter tido candidato próprio, ou ter apoiado nossa candidatura, se fosse o caso, e não apoiado a candidatura do Maia, porque o Maia tal. O Maia é contra, o Maia já abriu a boca, disse que pode ir para o PSL. O Maia é qualquer coisa. O Maia é um cara que quer o poder, independente de onde ele esteja. Defende o neoliberalismo, defende defende a retirada de direitos, ele defende tudo que é contra os trabalhadores. Então, você apostar no menos pior é horrível. No Senado, ainda foi mais vergonhoso, onde o candidato apoiado pelo Bolsonaro e pelo PT, ambos apoiam o mesmo candidato. Então, assim, é isso que a gente quer construir para a esquerda? É isso que a gente vai falar para os trabalhadores? Não, de jeito nenhum. A gente sabe o que representa o candidato do Senado que foi apoiado pelo Bolsonaro e pelo PT, e a gente também sabe quem são os candidatos que foi apoiado por Bolsonaro e por Maia. Tanto o Arthur Lira quanto o Baleia Rossi nunca representaram os trabalhadores, nunca tiveram pautas pelos trabalhadores, nunca tiveram. E a gente vai apoiar esses caras de jeito nenhum. A gente entende o seguinte, a gente não dá valor a essas questões de poder, se ganhar uma prefeitura, então se a LS ganhar a prefeitura, vocês vão perder o mandato, que vão... tem uma cláusula, né, que você não pode gastar até tanto. A gente vai perder, então. Tiver que dar aumento para professor, a gente vai dar. Tiver que dar aumento para servidor, vai dar. Tiver que fazer regulação fundiária, vai fazer. Independente de cláusula de barreira, de cláusulas de finanças, que não pode gastar até tanto, tem que respeitar teto de gasto, não respeita nada. A gente chegou lá com a ótica de defender os trabalhadores sem a conciliação de classe. É para isso que a gente tem que fazer. Se caso eleito fosse, se eu, Renato, fosse sido eleito vereador na eleição passada, por exemplo, eu não ia ficar com todo o meu salário, eu ia viver com o salário de um operário qualificado, o resto do salário ia ser investido na luta cotidiana de moradia, onde eu atuo. E se tivesse que defender um presidente da Câmara em São José, não seria o presidente que está atual. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente quer. E a gente combate, com certeza da LS a gente combate, a gente diz que a gente não tem que ser mais um conciliador de classe. E tem vários por aí. A gente tem que crescer politicamente. Não, tem que crescer, visar para crescer eleitoralmente, para nós só, não serve. A gente tem que crescer enquanto militante, crescer a quantidade de pessoas que vão compreender a luta de fato. Se a gente ganhar 10 pessoas a entender o que de fato o que significa greve geral, o que significa luta, vale mais que ganhar um cargo para vereador em São José, ou seja lá onde for. Então, assim, quais são as prioridades? Porque se a luta de fato ela acontece, ela melhora a vida de todo mundo, de todos os trabalhadores. Não vai melhorar a vida minha ou de meia dúzia. E o que um setor da esquerda vê é que tem que ganhar o poder, dirigir o poder e dirigir daquele jeito, fazendo concessões, privatizando, dando subsídio, deixando de demitir trabalhador onde for, não dando estabilidade, não enfrentando de fato o sistema. E aí se torna qualquer um. Sim, mas você não acha que não passou da hora da esquerda discutir um pouco sobre o que é o projeto do PSOL? Com certeza. O projeto do PSOL hoje, a verdade é que o PSOL é feito de correntes, né? Então, para quem não sabe, existe várias correntes dentro do PSOL, né? A gente não somos a maior, pelo contrário, a gente somos pequeno dentro do PSOL. A gente entende que hoje o PSOL, nós da LS, é uma frente de luta, uma frente que consegue
a gente consegue ser visto, né, como organização de luta dentro do PSOL. Não que a gente acha que é o ideal, mas é o mais próximo que a gente pode construir para poder construir a luta dos trabalhadores. A gente entende as limitações, mas não existe um outro partido, por exemplo, a gente hoje na LS está presente, né? A gente está presente no PSOL justamente por entender que hoje o PSOL é uma frente necessária de luta, o PSOL contra o partido. Agora, o PSOL, enquanto fazendo frente com outros quaisquer, a gente questiona, justamente por estar dentro e dizer, olha, está errado, a gente vai para o embate. E passou da hora, com certeza, de fazer uma discussão, não só do que é PSOL, mas o que é PT, o que é PCdoB. Passou da hora de discutir o que estamos fazendo. Será que estamos no caminho certo? Isso a gente já questiona. Falar para você que não, para quem nos conhece, sabe que a gente questiona isso aí. Sim. Renato, a gente vem acompanhando inúmeras lutas de trabalhadores em relação à questão da vacina. Ainda voltando no tema, né, acho que mais importante. Eu queria que você falasse, né, qual que é a importância dessas lutas, né, para que a gente consiga o mínimo, né, que é a questão da imunização de toda a população, ou pelo menos conseguir a imunização de grande parte para fazer reduzir o número de casos. Né, a gente tem a questão do que se faz também um pouco da luta dos professores, qual que é a importância na luta dos professores em relação a esse tema. A gente teve a luta também da questão dos trabalhadores do HU da USP. Eu queria que você comentasse um pouco sobre em relação a isso. Bom, a questão dos professores, a gente solidariza totalmente a greve dos professores, né? A gente defende que o isolamento social, de fato, tem que ser feito. Então, o negócio de abrir comércio, escola, isso aí dá até errado, porque você vai aumentar ainda mais a disseminação da doença, vai aumentar mais a quantidade de mortes. Já morreu 230 mil, eu acho, 228 mil, mais de 11 milhões de casos. Eu, particularmente, já fui infectado, né? Pelo que eu entendi, a primeira vez fui infectado com um exame, então já tive Covid. Então, talvez já tinha tido Covid 2 vezes, né? Já tive Covid, aliás, 2 vezes. Então, assim, uma das questões assim prioritárias a ser feito, o isolamento social tinha que ter sido feito, tem que pensar em fazer, não tem nada funcionando, que é uma loucura você fomentar volta às aulas, volta não sei o quê, comércio aberto com Covid. Está matando pessoas, está morrendo muita gente. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita. E a segunda coisa é o investimento que eu falei para você. Tem que ter investimento e cobrar das empresas que foram subsidiadas uma cota de vacina para poder imunizar todo mundo. E só voltar às atividades normais quando todo mundo estiver imunizado. E ainda por cima tem que ver qual é a porcentagem de eficácia, quanto tempo dura. Isso tudo é estudo. Então, isso tudo, se não for feito, com certeza daqui a um mês, esse 228 mil vai ser 290 mil, 300 mil ou 500 mil, vai saber. E a quantidade de casos, que é 11 milhões, pode até ser 18, 20 milhões. Isso nas eleições, a gente falava que, na época das eleições, se não me engano, estava em 95 mil, 100 mil. Quer dizer, das eleições para cá, praticamente mais que dobrou a quantidade de mortes e mais que quadruplicou a quantidade de casos. E a gente já dizia a necessidade de se fazer, de fato, isolamento social, de fato, de não voltar às atividades normais, de ter uma prioridade quanto à vacina. Então, assim, enquanto não houver a vacina, não pode voltar às atividades normais, de jeito nenhum. E a questão das greves, eu acho mais necessário. Todas as categorias que tiver ameaçado de voltar, não tem que trabalhar, tem que esperar ter vacina. Qual é a garantia? Se você pegar Covid e morrer, como é que vai ser? Sua família vai perecer, vai morrer, vai passar necessidade. Se é uma pessoa que é professora, uma pessoa solo, que tem filhos, e essa pessoa morre, o Estado que vai cuidar dessa pessoa, e fora a morte da pessoa que foi. Então, não tem nenhuma garantia nenhuma. A mídia, os eventos, tenta passar uma falsa segurança, que está tendo cumprido os protocolos, que as pessoas estão longe. Tipo assim, para que ter tanto trabalho para as pessoas ter isolamento num estádio de futebol ou numa escola, se pode de fato ficar em casa sem correr nenhum risco? Então, assim, qual que é a prioridade? A prioridade é a segurança ou é a segurança da vida das pessoas ou o lucro? A gente tem que ver isso. Sim, então, né, a gente tem, então, em cima disso que você falou, acompanhando
né, um movimento muito intenso, né? Não diria muito intenso, acho que eu exagerei, um movimento para a reabertura dos comércios. Então esse movimento, né, então não preza pela vida da população. Não, é você que. Essa pergunta até devolvo. Do jeito que está funcionando com os protocolos sociais da Covid-19, você vê a quantidade de casos, a quantidade de mortes, você acha que isso é efeito de quem saiu de casa para poder trabalhar ou quem ficou em casa? De jeito nenhum. Inclusive, a mãe do dono da van, do Luciano Hang, morreu. E ele vivia sem máscara, ele teve Covid, passou para a mãe dele talvez ele passou, não sei se foi ele que passou, mas existe uma grande chance dele ter passado para a mãe dele faleceu, né? Ele é um burguêsão que defende Bolsonaro, que falava que a gente tinha que ser corajosos, que a gente não pode voltar atrás. Por que ele falava isso? Porque queria que voltasse os comércios, que as coisas voltassem à normalidade. Isso custou a mãe dele. Por exemplo, quantas outras mães, ou filhos, ou tias, e parentes, e namorado, e namorada se custou em prol do lucro? Então, quando você fala em voltar ao comércio, exceto o essencial, que é arroz, feijão, comida e etc, etc, hospital, que não tem como, que é óbvio, tem que funcionar, porque, né, faz parte do combate e tudo mais, mas estádio de futebol, parque de diversão, manicure, algumas empresas, qual é a necessidade disso? A gente precisa hoje fabricar caminhão e carro, a gente precisa plantar arroz e feijão. Qual que é a essencialidade das coisas? E aí a pauta do setor do comércio é dizendo que todos os comércios que geram emprego são essencial. Por isso que o governo tem que garantir o auxílio emergencial pleno, para que essas pessoas não precisam correr risco de ir para a rua e pegar Covid. Inclusive, aí claro que os empresários vão questionar como é que eles vão sobreviver. Então, que seja válido para eles também, o auxílio, a mesma coisa que o trabalhador ganha, eles ganham, por exemplo, para não morrer de fome. É assim que eles nos tratam. Ah, estamos trocados para não morrer de fome, então. Morrer de fome não vai. Se for pleno o auxílio emergencial. Não, esse auxílio que pagou não foi pleno ainda. Ajudou muita gente, mas, por exemplo, não houve congelamento de fato dos aluguéis, não houve congelamento de fato das taxas de luz e água, não houve congelamento de IPTU ou redução, não houve nada disso. Pelo contrário, se manteve muito firme e água e luz aumenta a cada dia, gás aumenta. E para que isso? Para poder suprir um outro setor. E para que isso? As pessoas têm que se arriscar na rua para pegar Covid, para poder gerar lucro, para gerar dinheiro para o governo dar subsídio às empresas, para fabricar caminhão, para fabricar pneu de carro. Qual que são as prioridades? As prioridades estão sendo invertidas. Sim, estamos chegando no final da entrevista, Renato. Queria perguntar também em relação à questão do STF, né? Muito se discutem, né, o papel que o STF vem cumprindo na pandemia, né? Qual que é o papel que o STF está cumprindo na pandemia, na sua visão? E o que é essa instituição? O que você avalia dela e tudo mais? Olha, sinceramente, eu acho que para mim o STF nunca de fato cumpriu aquilo que deveria ser cumprido. Claro que a minha crítica não é a mesma crítica que a direita faz, não é? Mas, por exemplo, o setor de justiça hoje, a gente trabalhou, já defendeu muito o setor de justiça, já foi muito negado. Você pega lá atrás a questão do Pinheirinho. Poxa, o Najinarras devia milhões em impostos, né? Devia e não cumpria nenhuma função social naquela terra. Por exemplo, o STF não poderia, por exemplo, ter barrado a reintegração de posse baseado nos argumentos que eles mesmos usam, com senso de justiça e tudo mais. Aquele terreno foi devolvido ao Najinarras para ficar lá sem cumprir função social de novo, onde milhares de pessoas se conseguem morar. Você pega no retrospecto. Então, assim, o STF hoje, ele não cumpre a risco que eles se julgam colocar, né? Então, não cumpre. Não cumpre, os sensos de justiça deles são baseados no dinheiro. Então, por exemplo, quem tem dinheiro consegue embargo dos embargos, consegue não sei o quê, e quem não tem não consegue nada, nem sequer sabe para que serve aquilo. Então, para que serve? Se de fato fosse a justiça, entre aspas, a justiça fosse para todos, aquilo funcionaria. Então, tem gente que nem sabe o que é aquilo. Tem gente que questiona o STF sem saber o que é.
que é o STF? É só serve para pessoas que têm muita grana e para mandar seus processos acabar chegando lá, para que eles possam julgar ou não? Então, assim, quais são as prioridades do STF? Sim. Agora, só que a gente tem uma questão, né, como você bem falou, né, que é as críticas que a extrema-direita faz em relação ao STF. Eu queria que você falasse um pouco mais em relação a isso. É porque, assim, a ultradireita, ela se vê confrontada ao STF, porque algumas ações da ultradireita são tão absurdas que acaba aqui tendo eles acabam tendo derrotas jurídicas. E é um órgão que eles, de certa forma, não conseguem controlar plenamente. Conseguem, entre aspas, negociar e tal, mas que não conseguem controlar plenamente. Então, assim, com pessoas que têm pensamento de ditadura, ditatoriais, eles não querem nenhum tipo de instituição que questione eles, né? É uma crítica mais ou menos baseada nessa ótica que é feita. Claro que daí se coloca para a população de outra forma. Fala assim que o STF não deixa o homem governar e tal. Até um setor da esquerda fala que tem que deixar o homem governar, né? Eu acho que não, acho que o homem tem que sair junto com os outros homens que estão com ele. E aí é um pensamento muito ditatorial. Você, quando a ditadura militar foi dissolvida, por exemplo, a Câmara dos Deputados e tal, né? Não dizendo que a Câmara dos Deputados aquela Câmara nossa só serve para poder sustentar aqueles caras. Mas para a direita, essa democracia, entre aspas, não funciona. É muita esquerda a visão. Fazem muito disso, que isso é uma instituição que questiona algumas ações deles, né? Ou não sei se questiona propositalmente, mas que eles têm derrota jurídica e com isso... Bem, agora vamos para a última pergunta, né, da entrevista. A pergunta que eu faço para você, a pandemia, né, e a crise econômica, né, capitalista, mostrou que o capitalismo não dá mais, que já passou da hora de ser superado, porque a impressão que eu tenho é essa. Sobre o capitalismo e o fim dele, eu acho que muito antes da pandemia ele já dizia que não dava, né? Nunca deu, na verdade. O capitalismo ele existe não para fazer que as engrenagens funcionem corretamente. Elas não funcionam, elas funcionam incorretamente. Acabei de ler uma matéria muito interessante, né? Que a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia do país, ela pretende tirar o direito de poder você ter se você conseguir um painel, você comprar um painel de energia de captação de energia solar, por exemplo, e você não vai ter mais o direito de produzir aquela energia, com certeza vai ter algum imposto, alguma lei regulamentatória para poder barrar isso. Então, eu estou falando uma coisa assim absurda, entre aspas, chula, mas não é chula, porque você pensa a taxa de luz aumentando e tal. Então, você vê para que serve, né, o capital? Para que são feitas as leis? As leis são feitas para quem? Para que são? Você pega a crise desde lá de 29 nos Estados Unidos e vem vendo crise, e como as pessoas foram escravizadas no passado, o feudo. Então ali a gente está dizendo já que não servia para nada aquilo ali, tinha que acabar aquilo ali não era o ideal. E aí, né, houve um avanço progressivo, né, teve a então dita democracia, e que, né, foi conquistado direitos e tal, mas assim, o capitalismo ele sempre foi estrutural. E há muito tempo ele já não serve mais. A pandemia ela só veio para ratificar o que de fato é. Se você tivesse tido um planejamento que não fosse o lucro e as pessoas estivessem em primeiro lugar, com certeza hoje não teria a quantidade de mortos, a quantidade de infectados. Com certeza não. E com certeza haveria curas para outras doenças, remédios que custam uma fortuna para pessoas que precisam muito daquele remédio para sua sobrevivência. Não estaria dependendo aí de enfrentar filas e filas e passar necessidades, entre outras. E fora a questão, por exemplo, uma questão mais polêmica um pouquinho, que muitas pessoas, por exemplo, dependem de remédios à base de canabidiol, por exemplo, que não pode usar. Se você fizesse celulose de pé de cannabis, seria muito mais viável do que desmatar a árvore. Enfim,
você pega um contexto geral, né, de tudo, e você vê o que é o capital, né? A produção desenfreada de coisas não necessárias para gerar lucro, para poder poluir, para poder destruir, e as condições de trabalho são terríveis, as condições de vida são terríveis para uma extrema maioria, e uma extrema minoria, uma vida farta, uma vida, né, maravilhosa. E, vamos lá, 1% da população, 1% detém mais do que o resto da população do mundo. Então, assim, em tempos de pandemia, em tempos de crise, essas pessoas ficam ainda mais ricas, têm mais poder. E muitas dessas pessoas capitalistas, elas dependem disso, inclusive, né? Elas lucram mais nesse processo de destruição do capital e reconstrução, né? Chega um momento onde a produção não tem pão de escoar, então se destrói tudo, as pessoas pagam com suas vidas, pagam com suas necessidades, e depois começa tudo de novo. E a gente não quer isso, a gente quer algo que seja pleno, que seja contínuo, mas que seja pleno, que as pessoas possam viver pleno, não que dependa de cesta básica, pelo contrário, ela vai ter acesso pleno às coisas, todas as pessoas, e não todas as pessoas trabalhando para que uma pessoa tenha. E aí é isso, o resumo do capital hoje tem que ter acabado, e o setor que luta contra o capital deve ter como prioridade destruir esse eixo, né? É uma luta estrutural contra o capital. Porque enquanto haver capitalismo, vai haver opressão, vai haver racismo, vai haver LGBTfobia, vai haver leis absurdas, vai haver tudo. E aí, essas pessoas que defendem o capital usam as próprias leis que criaram para justificar. E essas leis não se justificam. Nada se justifica. Você pega essa questão de segurança pública, está mais que na cara que não funciona esse modelo de segurança pública. A questão econômica está mais que na cara que não funciona. Mas eles sabem que não funciona? É claro que sabem que não funciona. A questão é que eles fazem dessa forma porque é a forma de gerar lucro, de gerar poder, de poder um dia viver, né, num governo imperialista onde possa escravizar as pessoas. A mídia e o setor do mercado já fala que hoje a taxa tributária é muito grande, que não sei o quê. Então as pessoas tinham que ser escravas, então, para conseguir todo mundo trabalhar. Essa é a verdade. Aquela ideia de que é melhor ter emprego do que ter direito, os escravizados também tinham emprego, de certa forma. Ninguém ficava sem fazer nada. Todo mundo trabalhava. A questão é quem vivia bem e o lucro ia para quem? De que forma funciona isso? Então, com certeza, o capital é para ontem que tem que acabar. Se ele não acabar, nós vamos acabar. Vamos destruir onde a gente mora. É uma questão de sobrevivência. Sim. Renato, estamos chegando aqui no final de uma entrevista no Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer você ter aceitado, né, a entrevista. Acho que foi um bate-papo bastante interessante, né? Mais uma vez, você que esteve presente em uma outra oportunidade, né, para falar das eleições, então ele está aqui de novo. Então sempre será bem-vindo, né? Suas contribuições são sempre bem-vindas para o canal. Então eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Agradeço muito ao convite, nas eleições vim de novo. Acho que esse canal, como eu já disse, dá voz às lutas, né? A mídia geralmente não dá voz à nossa luta de pessoas como a gente no cotidiano. E agora, nesse momento, a gente que é do movimento popular, a gente consegue falar um pouco do que a gente pensa também, é muito importante. E agradeço, sim, com certeza, todas as vezes que me convidarem, com certeza aqui me farei presente, né? Não consegui vir antes por conta de lutas que a gente estava construindo, e aí não teve jeito de vir. Agradeço muito, de verdade. Acho que o canal tem uma ideia muito progressiva de construção, né? Eu, particularmente, apoio a ideia do canal. Eu recomendo que as pessoas assistam o canal, assistam as entrevistas, não só outras pessoas que passam por aqui. Sempre que eu posso, eu assisto, né? Porque em casa, infelizmente, eu não tenho internet. Aqui onde eu estou não é minha casa, é a sede da corrente a qual eu faço parte. Então, eu uso aqui para poder dar essas entrevistas. Eu tenho que andar de casa até aqui. Onde eu moro não pode ter internet, segundo a empresa regulamentadora de internet, né? É um absurdo total, porque a área é congelada e tal, né? Com banhado é isso, aquilo. E uma coisa que eu queria falar aqui é que o banhado não está saindo, o banhado tem uma resistência de fato, o banhado existe, a gente tem um plano popular de regulação fundiária. A pessoa que quiser conhecer o plano, entra na nossa página, Banhado Resiste no Facebook, ou entre em contato comigo ou com outros companheiros
da associação que a gente pode apresentar para você, um projeto pioneiro que pode vir a contribuir com várias outras comunidades que queiram ser regularizadas. E a luta é de fato, a luta ela é assim que funciona e, acima de tudo, uma proposta clara para romper estruturalmente com o capital, para que nós, trabalhadores, possamos ter êxito. Sim. Eu sou Renato do Banhado, membro da Associação de Moradores do Banhado, militante da luta socialista do PSOL. Sim. Então, Renato, mais uma vez quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para se inscrever no canal do YouTube, né? Curtir esse vídeo no YouTube, compartilhar nas redes sociais, curtir o vídeo no Facebook, né? Curtir a nossa página no Facebook e seguir no Instagram. Então é isso, pessoal. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui.